Boa noite, irmãos. Agora só para os mais que vencedores. Boa noite, irmãos. Aleluia. Graça e paz, amém? Shalom. Amém. Irmãos, quero falar algo com os irmãos muito importante para os dias de hoje. Tudo que está na palavra é importante, amém? Posso ouvir um amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Quero começar a palavra te fazendo uma pergunta. Quem crê e concorda que nada nos separa do amor de Deus? E quem crê e concorda que nada nos separa da presença de Deus? Boa. Vamos lá, gente. Muitas vezes a gente pega uma verdade e em cima dessa verdade a gente faz aquele upgrade, né? A gente coloca o nosso, não, porque eu penso assim, eu creio que Deus é bom, então Deus é bonzinho. É bíblico que nada nos separa do amor de Deus. Eu vi que alguns ficaram na dúvida. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz assim... Romanos 8, 35. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E olha o que diz o versículo 38. Então, primeiro ele faz uma pergunta: quem vai nos separar do amor de Deus? É a angústia? É o sofrimento? É a dificuldade? E no versículo 38, para a gente ganhar tempo, diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, e o convencido aqui é de convicção, tá? Não é que eu penso, eu acho. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes. Continuando. Nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quantos creem que nada pode nos separar do amor de Deus? Lembra que eu disse alguns dias atrás que a única coisa que pode nos separar de Deus, do amor de Deus, do amor não, né? Porque Deus continua nos amando mesmo quando a gente pisa na bola. Mas a única coisa que pode nos separar do propósito de Deus, quem é? Nós mesmos. Ninguém tem o poder de destruir a sua vida. Somente você que pode aceitar isso. E a Bíblia está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia não diz que nada nos separa da presença de Deus. Até porque a presença de Deus é glória, é manifestação. E a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória. O que é ser destituído? Separado. O que é glória de Deus? Presença. E olha o que diz Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, existem muitas coisas que nos separam da presença de Deus. Os nossos erros, nossa falta de caráter, nossa conduta errada, nossa posição errada. Nada nos separa do amor. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Jesus não morreu na cruz, como diz lá em João 3,16, né? E não morreu somente para aqueles que concordam, ou para aqueles que gostam, ou aqueles que acham legal. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e morreu, e deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus morreu por todos ou não? Sim. Jesus morreu até por aqueles que não concordam e não aceitam? Sim ou não? Agora a salvação é para quem? Aqueles que dão resposta, aqueles que concordam, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então entende? Muitas vezes a gente coloca uma meia verdade e a gente distorce uma verdade. Nada nos separa do amor de Deus. Mas da presença de Deus, o nosso esfriamento separa. Aquilo que nós fazemos no nosso secreto que não agrada a Deus, separa da presença de Deus. Agora é como um pai, irmãos. Você pode ser o pior filho, seu pai continua te amando, porque o amor não é medido no merecimento. Agora, se você tiver um relacionamento ruim com seus pais, não honrar seus pais, não for um bom filho, o relacionamento vai ser saudável, vai ser gostoso? Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Deus não vai deixar de te amar, meu irmão. Mas o esfriamento, posição errada, fazer algo que não agrada a Deus, vai atrapalhar o seu relacionamento com Ele. Você não vai deixar de ser filho dos seus pais, mas uma atitude errada vai fazer você quebrar essa comunhão. E com Deus é a mesma coisa. Então, para ficar claro, é verdade, nada nos separa do amor de Deus. Deus continua te amando até o dia que você não quiser mais. Jesus morreu por você até se você não aceitar. Mas ter relacionamento, intimidade, presença, é para aquele que dá a resposta certa. Então isso tem uma diferença. E eu quero compartilhar com os irmãos
nessa noite sobre algo muito importante, sobre temor. O temor no dicionário natural, ele vai falar que é medo, que muitas vezes é pânico, que é susto. Mas o temor, baseado na Bíblia, no contexto do que está sendo falado aqui na Bíblia, ele fala sobre reverência, ele fala sobre respeito, ele fala sobre adoração. O temor que nós vamos citar aqui e mostrar, o temor é o princípio da sabedoria, não é o temor de ter medo de Deus, mas é um temor de reverência, um temor de respeito, um temor de adoração. Até porque nós falamos esses dias, acho que foi no culto de jovens, que tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna uma idolatria. E tudo aquilo que é idolatria é uma adoração. Porque a adoração é somente para Deus. E por que nós não sabemos lidar com a glória? Porque o homem não foi feito para receber a glória. Toda vez que você recebe a glória que é de Deus, você se corrompe, você quebra, você cai. Porque nós não fomos feitos para receber a glória de Deus. A glória é para Deus. Então entenda isso, irmãos. Tudo que tomar o lugar de Deus se torna uma idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus, até aquilo que parece bom, se estiver no lugar de Deus, é um problema. Ou seja, se o meu casamento estiver no lugar de Deus, se tornou uma idolatria, se tornou um pecado. Se os meus filhos, o meu trabalho, a minha conta, o que eu tenho, os meus projetos, nada, ainda que seja importante, não pode tomar o lugar de Deus. E eu quero falar então nessa noite sobre temor, ter reverência, ter respeito, ter adoração ao único que deve e merece ser adorado, amém? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos gratos ou agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que nós estamos recebendo um reino inabalável. O que é um reino inabalável, irmãos? O reino inabalável é que nada destrói, nada. O governo não destrói, pessoas não destrói, situações não destrói. Muitas vezes a gente quer culpar as situações porque nós não estamos bem. Mas quando nós vivemos no reino de Deus, um reino inabalável, nada pode destruir isso. E esse é o reino de Deus, quantos concordam? Então por que muitas vezes nós estamos negociando ou permitindo situações que têm tomado o lugar do reino de Deus na nossa vida? O autor de Hebreus diz o quê? Que nós estamos recebendo um reino inabalável, ou seja, nada pode destruir aquilo que é de Deus, nem o governo, nem crise, nem condições contrárias, nada. E ele continua dizendo o quê? Sejamos agradecidos. O que é ser agradecido, irmão? Ser grato, gratidão. A gratidão ela vem antes de tudo, a gratidão precede o milagre. Nós vemos que em tempos de dificuldade, Jesus agradeceu e o milagre aconteceu. E ele continua dizendo o quê? Nós devemos adorar o Senhor de modo aceitável. O que é adorar a Deus de modo aceitável? A Bíblia diz lá em Romanos 12 que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Adorar a Deus de modo aceitável, como está dizendo aqui em Hebreus, é nós fazermos da maneira certa, em espírito e em verdade, racional, coerente, com bom senso, com zelo, com sabedoria. E como nós estamos prestando um culto para o Senhor nesses dias? Como nós estamos adorando a Deus? Porque Ele diz que nós devemos adorar de modo aceitável. E se diz que nós devemos adorar de modo aceitável, vocês concordam comigo que existem modos que não são aceitáveis? E essa é a grande questão do temor, irmãos. Porque se nós não tivermos temor, vai ter momento que a gente vai levantar as nossas mãos e dizer, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, mas depois de um dia nós vamos estar dizendo mal do irmão, vamos estar falando palavrão, vamos estar fazendo coisa errada. Se nós não tivermos temor, os mesmos olhos que contemplam a face de Deus, vão ser aqueles olhos que vão olhar coisas que levam você a pecar. O que define isso? Temor. O temor, irmãos, ele é importante para que você não venha negociar. Eu falei pela manhã, sabe o que faz eu não pecar contra a minha esposa? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou fiel, não é porque eu sou perfeito. Ainda assim que eu luto para isso, mas eu não sou. O que faz eu ser fiel é porque antes de prejudicar ela, antes de pecar contra ela, eu estou pecando contra Deus. E quando você entende isso eu falei desde o primeiro dia com ela, quando a gente conheceu Jesus. Quando nós colocamos Deus à frente, se torna seguro o relacionamento. Porque não é pela pessoa que nós estamos fazendo por Jesus. E quando Jesus está no negócio, nós podemos ter segurança.
Então, essa é a questão. Quando nós entendemos que tudo tem que ser de modo aceitável ao Senhor, tudo se torna diferente. E é por isso ele diz que nós devemos fazer isso com reverência e temor. Não é de qualquer forma. Não é hoje eu venho para a igreja, eu abraço todo mundo e amanhã eu critico todo mundo. Não é hoje eu vejo uma adoração, eu canto as músicas que aparecem na tela e amanhã eu olho tudo que destrói. Então isso define o nosso temor. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quem escreveu Eclesiastes, irmãos? Salomão. Olha o que ele diz. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se ouviu, ou tem algumas traduções que dizem assim, agora que você já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Que conclusão? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, aos seus preceitos, seus decretos, porque isso é essencial para o homem. Ou seja, nós aprendemos uma lição aqui. O que é essencial para a vida do homem? Temer a Deus, servir a Deus, ter Deus no coração. Irmãos, não adianta você ter tudo se você não tiver Deus. Não adianta você conquistar tudo que você sonhou se Deus não estiver com você. E Salomão, ele chega a essa conclusão. Por quê? Porque ele viveu muitas experiências com Deus. Ao ponto de nós vemos, né, lá em Reis, né, que 1 Reis, que quando ele tem uma oportunidade de ter um relacionamento lá com Deus, ele pode pedir qualquer coisa. E o que ele pede? Sabedoria. Naquele tempo ele entende o propósito. Não adianta ter tudo se não tiver Deus. E naquele tempo, lá em 1 Reis 3, depois você lê na sua casa, você vê que nada mais importa do que a presença de Deus. E aqui ele está nos ensinando algo. Ele está dizendo, agora que você já ouviu tudo, eu quero te deixar uma conclusão. Tema a Deus e guarde os mandamentos do Senhor, né? Isso é essencial para todo homem. Quem está falando isso, irmão? Salomão. Salomão é aquele que começou bem, começou reinando. Era um homem sábio, mas ele terminou ruim, terminou em ruínas. Por quê? Porque ele negociou princípios. E Eclesiastes é um livro que ele escreve falando que tudo é vaidade, nada tem valor se não tiver Deus. Porque ele entendeu isso tarde. Ele viveu um monte de experiência, ele viveu tantas coisas, mas chega no final e fala, do que valeu tudo isso? Para que serve tudo isso se Deus não está comigo? Ou seja, ele diz, lembre-se do seu Criador. Essa é a mensagem de Eclesiastes 12, depois você lê na sua casa. Lembre-se do seu Criador, porque se ele não fizer parte da sua vida, perdeu o sentido. E olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1, Paulo diz assim, escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Vou ler a tradução lá. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. É uma segurança para vocês. Olha que interessante que nós vemos aqui, irmãos. Nós vemos Salomão dizendo, agora que você já ouviu de tudo, eu vou reforçar. É óbvio, mas eu quero te lembrar. Tenha temor a Deus. Obedeça os mandamentos. Isso é essencial para o homem. E aqui nós vemos Paulo dizendo o quê? Dizendo que eu já te disse isso, mas para mim não é cansativo, eu vou falar novamente. Olha para o seu irmão e diga assim, o óbvio precisa ser dito. Tanto Salomão quanto Paulo, eles já sabem que eles falaram isso, eles já sabem o que é certo, mas eles falam novamente. E para quem anda perto de nós sabe disso, quanto que muitas vezes, propositalmente a gente é redundante, repetitivo, porque o óbvio precisa ser dito. Nós nunca vamos poder chegar diante de Deus e falar, eu não sabia, sabia sim. Você que não quis. Então, tanto Paulo quanto Salomão, o que eles estão dizendo aqui? Eu vou te falar mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, mas você precisa entender algo importante. Viver uma vida com Deus é essencial para todo homem. Eu vou te dizer mais uma vez, eu não me canso, porque isso é segurança para você. Então, óbvio, ele precisa ser dito. Porque tudo isso é uma direção, é um conselho. Irmãos, tem muitos que dizem assim, se conselho fosse bom, não daria, venderia. Isso é um princípio mundano. É uma visão mundana. Porque nós temos um livro, por exemplo, de Provérbios. É um manual de vida. É um livro cheio de conselhos para a vida. Que se você ler Provérbios, eu quero te desafiar, você que não está lendo nada, leia Provérbios, começa amanhã. É um manual de vida, que vai te dar direções. E eu quero falar alguns conselhos baseados no temor do Senhor, que Salomão nos ensina no livro de Provérbios. Primeira coisa, se você estiver anotando,
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repita isso comigo. O temor do Senhor. Não, desse jeito não, pode parar. De novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, ou a disciplina, em algumas versões. O que está dizendo? Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, temer a Deus é uma base, é um princípio para que eu possa conhecer a Deus, para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que os insensatos, aqueles que não têm esse princípio, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Você quer conhecer um tolo, irmãos? Espera ele abrir a boca. Quando a pessoa abre a boca, você já percebe. É por isso que o sábio, muitas vezes, ele fica quieto. Porque o tolo, ele toma decisão precipitada. Ele fala demais, fala besteira demais. O sábio, ele respira, ele avalia. Nem tudo que você pensa tem que ser dito, irmãos. Ainda que você possa estar certo. Então você tem que guardar seu coração. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Diz... Provérbios 9, 10, nós vamos ler bastante provérbios hoje, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma vez, lembra que eu disse que às vezes eles vão falar a mesma coisa, para repetir, para reforçar. E o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que errais, pois não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Isso é falta de temor e sabedoria. Oséias diz o quê? Que o povo morre, perece por falta de conhecimento. Isso é falta de temor e sabedoria. Olha o que diz também Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios 15, 33. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Irmãos, nós vemos que quando nós temos sabedoria, quando nós temos temor a Deus, nós temos humildade também. E aqui diz que a humildade ela vem antes que a honra. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus dá graça aos humildes, sim ou não? Mas Ele endurece ou rejeita os orgulhosos. Nós precisamos entender que a humildade nos aproxima de Deus. E a humildade é o quê? Eu errei, eu falei, eu não consigo. Isso é contra a soberba. E aqui está dizendo que quando nós temos temor, nós temos sabedoria para entender isso e saber reconhecer os nossos erros. O sábio reconhece o erro. Aquele que é insensato, ele não reconhece erro. Não, eu não errei, eu nunca errei. Não, eu estou certo. Tudo você tem justificativa. Quem é muito bom em justificativa é ruim de arrependimento. Então, a primeira coisa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer alcançar níveis maiores diante de Deus? Tema a Deus, porque isso vai te dar sabedoria, isso vai abrir portas para você. Segundo ponto, o temor prolonga a vida e te livra de problemas. Repete aí comigo, o temor prolonga a vida e te livra de problemas. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Provérbios 10, 27, diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do ímpio são abreviados. A Bíblia está dizendo que aqueles que temem a Deus, que reconhecem Deus, que servem a Deus, que obedecem a Deus, a sua vida é prolongada. O que a Bíblia diz sobre honrar o pai e mãe? Diz que os dias são prolongados. Porque honrar pai e mãe é um princípio de temor. Quem tem temor não reclama, quem tem temor não responde, quem tem temor não critica, quem tem temor não faz mal. Então o princípio de honrar pai e mãe é um princípio de temor, e não é um temor de medo, mas é um temor de respeito. E a Bíblia está dizendo que quando nós tememos ao Senhor, a nossa vida é prolongada. Mas aquele que não teme a Deus, o ímpio, ele tem a vida abreviada. Quantos crê que Deus tem um propósito, os seus dias estão contados? Tem um propósito do dia que você nasceu, porque Eclesiastes diz, né? Eclesiastes 3, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Quantos crê que Deus tem uma história para você, que tem um propósito sim, de nascer, de viver, de servir e morrer? Mas você crê que se você tomar decisões erradas, você pode abreviar os seus dias?
Sim, a Bíblia diz isso. Nós temos poder de abreviar os nossos dias. As nossas decisões erradas podem levar a gente à morte antes. E Deus quis levar? Nem sempre. Deus permite pela sua resposta, pela sua atitude. Então a Bíblia diz que quando nós tememos a Deus, a nossa vida é prolongada, porque há um princípio de honra ao Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, ou seja, mais uma vez ele está enfatizando o princípio de saúde, de vida. E ele diz, para desviar das armadilhas da morte. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós passamos tantos livramentos. Por quê? Porque há um princípio que Deus guarda aqueles que o honram. Há um princípio que Deus está cuidando daqueles que são seus. Quantos creem nisso? E a Bíblia diz que quando nós tememos o Senhor, há fonte de vida para nos desviar das armadilhas. Ou seja, isso fala de um princípio de livramento. Provérbios 19, 23. Se você nunca leu Provérbios, pelo menos hoje você vai ler 1% de Provérbios, amém? Amanhã você continua. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a Ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. Daqui a pouco nós vamos falar sobre estar satisfeito no Senhor. Mas olha que interessante, que ele diz que, mais uma vez, ele está enfatizando o temor nos levar à vida. A ter uma vida em Deus, ter uma vida abundante, ter uma vida de satisfação. E ele diz que quem teme a Deus, o quê? Pode descansar em paz, livre de problemas. Lá diz, pode passar a noite tranquilo, mas algumas traduções diz, pode descansar em paz, está livre de problemas. Olha o que ele diz, Provérbios capítulo 28, versículo 14. Bem-aventurado ou feliz, abençoado, o homem que é constante no temor de Deus. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O que é desgraça? A falta da graça de Deus. Graça de Deus é aquele que precisa. Fala, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Esse tem a graça de Deus. Quem é cheio de justiça própria não tem graça de Deus. Porque a graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus é para quem não merece, é favor merecido. E a Bíblia diz o que aqui? Diz que abençoado, feliz, bem-aventurado aquele que é constante no temor ao Senhor. Mas aquele que endurece seu coração, ele cai na desgraça. Sabe o que é endurecer o coração? É muitas vezes esfriar, parar de ouvir o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é cavaleiro, irmãos. Ele vai te direcionar sempre, mas a cada dia que você endurecer mais o seu coração, menos você vai ouvir a presença do Senhor. E lembra mais uma vez que a gente disse que nada nos separa do amor, mas da presença. Os nossos pensamentos, a nossa atitude, o nosso caráter, as nossas decisões, elas nos separam da presença. E quanto mais eu cometer erros ou condutas erradas, mais distante eu vou estar para ouvir a voz do Senhor. Então, quando eu temo a Deus, a minha vida é prolongada e me livra de problemas, me guarda dos problemas. É por isso que o sábio, ele evita problemas, porque o sábio, ele sabe parar, o sábio sabe ouvir. O tolo, ele passa por problemas, por quê? Porque ele se envolve em coisas que não deveria. Terceiro ponto, se você estiver anotando, repete comigo, o temor te dá recompensa. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Irmãos, a Bíblia nos ensina que há recompensa para aqueles que temem a Deus. Quantos querem que tem recompensas do Senhor? Há recompensas, há promessas, há herança, mas quem desfruta disso? O sábio, aquele que teme a Deus, aquele que guarda o coração, o maduro. Assim como diz em 1 Pedro, existem coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé. Tem um monte de gente que é cheio de fé, mas é imaturo. Toma decisões que prejudicam a sua vida natural, prejudicam o seu casamento, prejudicam a sua casa, prejudicam o seu trabalho. Por quê? Porque você é alguém cheio de fé, mas falta sabedoria, maturidade para saber lidar com os problemas. Então, irmãos, não é só fé. Depois você lê lá 1 Pedro, te mando a referência, fala sobre coisas que devem ser acrescentadas à fé. Então nós precisamos ter essa sabedoria. E isso nos ensina que tem recompensa, mas para ter recompensa depende da sua resposta. Próximo ponto, anota aí, ou repete comigo aí, o temor te faz viver com justiça. Olha o que diz Provérbios 15, 16.
Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Irmãos, às vezes a nossa balança ou a nossa métrica de decisões, do nosso pensamento, é baseado no sucesso natural. Sucesso natural é muito bom. Não tem nada de errado você conseguir comprar sua casa, comprar sua segunda casa, comprar a terceira casa. Não há nada de errado você ter o carro do ano. Não há nada de errado você viajar para fora do Brasil. Não há nada de errado. Pelo contrário, eu creio que Deus se alegra disso, porque Deus, como Pai, Ele quer ver você bem. Mas sabe qual é o problema? Você achar que o seu sucesso está na sua conquista. Porque a Bíblia diz o quê? Que é melhor ter pouco com temor a Deus do que muito com inquietação. Irmãos, dinheiro não é sinal de sucesso, ainda que é bom. Tem um monte de gente que tem dinheiro, é milionário, mas não consegue dormir à noite, está com depressão, está desesperado, porque dinheiro não compra vida. Dinheiro pode ajudar em um monte de coisa, pode ajudar até na saúde, no melhor hospital, mas dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra alegria. Porque tudo isso você vai conseguir no Senhor. Então aqui nós estamos aprendendo o quê? Que o temor te faz viver com justiça, ou seja, é melhor você viver com pouco na presença do Senhor do que você ter muito e não ter a presença do Senhor. Melhor ainda, né, se você tiver muito na presença do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Agora o problema é quando eu tenho muito e Deus não está junto. Esse é o problema. Então o temor nos faz convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Nós precisamos entender que nada pode tomar o lugar de Deus. Tudo isso é bom, irmãos. Isso traz conforto, isso traz segurança, isso traz planejamento. Irmãos, pelo amor de Deus, não entenda que isso é errado. Não é errado. Estuda, trabalha, faça um investimento, isso é bom. Mas não deixa isso tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que quando não tinham nada, amavam a Deus acima de tudo. Mas o dia que conseguiu algo, a primeira coisa que fez foi abandonar Jesus. Eu conheço muitas pessoas que a gente orou junto. O dia que eu tiver um carro, ninguém me segura. O dia que eu tiver meu trabalho. Quando conseguiu tudo isso, foram os motivos que fez tirar ele da presença de Deus. Então o temor a Deus nos faz entender que é melhor ter pouco na presença de Deus do que ter muito sem a presença dele. Então nós precisamos entender isso. E por último, o nosso temor a Deus reflete ao nosso redor. Repita isso, o nosso temor a Deus reflete em nosso redor. Ou seja, irmãos, a maneira que nós somos com Deus, vertical, vai expressar, vai refletir no nosso horizontal. A maneira que eu trato, a maneira que eu tenho intimidade com Deus, é a maneira que eu vou tratar meus irmãos. Se eu sou impaciente, se eu sou ignorante, é porque eu também não tenho paciência, também muitas vezes sou ignorante para com Deus. Misericórdia, mas é. Porque, irmãos, é muito fácil eu querer honrar aquele que tem algo para me dar. Mas nós mostramos a verdadeira honra, princípio de servir, é quando nós fazemos isso para aquele que não tem nada para nos dar. É muito fácil honrar um pastor, é muito fácil honrar um chefe, é muito fácil honrar alguém que está acima de você, que ele tem algo para te entregar. Mas sabe quando nós mostramos o princípio do temor da honra? Quando nós fazemos isso para aqueles que estão debaixo de nós e muitas vezes não tem nada para nos dar. Mas esse é o princípio. Isso é o princípio de honra, porque fazer para cima e não fazer para baixo é só bajulação. Então nós precisamos entender que o nosso temor a Deus vai refletir ao nosso redor. O nosso relacionamento na vertical vai refletir no nosso relacionamento na horizontal. Amém? Ou seja, se eu sou frio com pessoas, eu vou ser frio com Deus. Se eu sou indiferente com pessoas, eu vou ser indiferente com Deus. Porque aquilo expressa, irmãos, aquilo que eu sou na vertical, eu sou na horizontal. Aquilo que eu sou na horizontal, eu sou na vertical. Se você não é confiável para com Deus, você também não é confiável para as pessoas. Porque é um princípio. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. No quê? No temor de Deus. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui, amados, visto que nós temos promessas de Deus, Paulo está ensinando a igreja de Coríntios, e ele chega a um ponto de dizer assim, cuidado para você não contaminar o seu corpo e o seu espírito, porque fazendo isso, você perde o temor, e você não vai ser aperfeiçoado.
na santidade ao Senhor. Irmãos, isso nos ensina algo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos contamina. Existem coisas que nos contaminam, e isso é um perigo. Porque muitas vezes nós vamos falar de Deus, mas Deus não vai estar naquilo. Por quê? Porque ser usado por Deus não é sinal de aprovação. Deus usa pedra, Deus usa mula, Deus usa um ímpio, Deus usa tudo. Então não fica se achando que Deus te usou. Deus usa qualquer um. Eu sou qualquer um. O importante não é ser usado por Deus, irmãos. O importante é ser aprovado por Deus. O problema nosso é que a gente está mais preocupado em ser aprovado pelas pessoas, o que as pessoas vão achar de nós, do que o que Deus pensa de nós. Nós estamos mais preocupados em ser leal a pessoas. Não, estamos juntos. Não, estou com você. Do que ser leal a Deus. Então nós precisamos entender que tudo isso contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Segunda Coríntios 7, 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. O que Paulo está dizendo aqui? Quando eu tenho temor a Deus, irmãos, é aquilo que eu disse, eu não vou não fazer por irmão porque eu acho ele legal. Às vezes você nem vai gostar do irmão, está tudo bem. Mas eu não vou fazer por irmão, não vou causar dano por irmão. Por quê? Porque antes de prejudicar ele, eu vou estar fazendo algo contra o Senhor. Quando você entender isso, a questão do temor a Deus, você vai parar de fazer um monte de coisa que você faz por irmão, que você acha que você está fazendo por irmão. Mas deixa eu te falar algo, tudo que você faz por seu irmão, você está fazendo para quem? Primeiramente para... Se você trair a sua esposa, antes de trair a sua esposa, você está traindo Deus. Porque Deus te confiou algo. A Bíblia diz, como nos talentos, que Deus confiou cada um a sua capacidade. E um dia o Senhor vai voltar e você vai prestar conta de tudo que Deus colocou na sua mão. E se você não tiver temor com isso, irmãos, a gente já se perdeu faz tempo. Porque um dia nós vamos prestar conta de tudo que Deus colocou na nossa mão. Que Deus confiou na nossa mão. O nosso casamento, os nossos filhos, ministério, nosso trabalho, nossa vida financeira, nosso projeto, tudo. E olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros, no quê? No temor de Cristo. Ou seja, por que eu vou tratar meu irmão bem? É porque ele é legal? É porque eu gosto dele? Eu vou tratar meu irmão bem por quê? Porque eu temo a Deus. Quando você entender isso, irmãos, o seu relacionamento vai mudar. Porque você não está fazendo pelo irmão, você não está fazendo pela igreja, você não está fazendo pelo pastor, você está fazendo pelo Senhor. Quando você entende que você se sujeita um ao outro, você honra um ao outro, você respeita um ao outro, por quê? Por temor a Deus, porque você quer se parecer com Cristo, porque é isso que Cristo faria, tudo se torna diferente. Irmãos, eu não vou honrar o Miguel porque o Miguel é gente boa, porque eu gosto dele, ainda que seja uma verdade, mas eu vou honrar ele por causa de Deus. E isso que dá uma segurança num relacionamento sério, de amigo, de ministério, de família. Porque antes de causar um dano para uma pessoa, eu não vou estar causando um dano para a pessoa, eu vou estar causando um dano diante do ministério de Deus, e Deus vai me cobrar disso. Isso é uma seriedade. Nós vivemos um tempo que há uma distorção muito grande, muitos escândalos, e muitas vezes nós estamos perdendo temor com tudo isso. Nós precisamos ter misericórdia, mas nós também precisamos ter temor diante de tudo isso, irmãos, porque a igreja não é brincadeira, e muitas vezes nós estamos perdendo a essência do que é ser igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e está mais parecendo uma firma onde um reclama mais do outro do que igreja. Muitas vezes a empresa está sendo mais confiável do que dentro de uma igreja. Por quê? Porque falta temor. E da mesma maneira que está faltando temor lá naquele trabalho, está faltando temor na sua vida na casa de Deus, representando aqui a igreja quando nós nos reunimos, né? Claro que a casa de Deus, nós somos templo. Então entenda isso, irmãos. A forma que nós nos relacionamos vai refletir muito ao nosso redor, como nós tratamos as pessoas, como nós honramos e respeitamos uns aos outros. Porque aquilo que eu sou na vertical é o que eu vou ser na horizontal. E para encerrar, Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Vamos ler até o 15. Diz assim: portanto, se obedecerem fielmente os mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-lhe de todo o coração e de toda a alma, ou seja, aqui há um requisito, aqui há uma condição. Ele diz: se você obedecer, se você honrar o Senhor,
Ele diz, então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra. Chuva de outono, temporã, e chuva de primavera, chuva seródia, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Versículo 15. E ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre satisfação do Senhor? Olha que interessante nesse texto, há um princípio aqui, ele diz, se você obedecer fielmente o Senhor, há um princípio, há uma condição. Se você obedecer fielmente o Senhor, obedecer os seus mandamentos, seus decretos, o que vai acontecer? Amar o Senhor. O que vai acontecer? E servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Então o que? Vai vir chuva. E é interessante que nós vemos aqui que a obediência é a resposta do temor. Quando eu obedeço, eu tenho temor. Servir de todo o coração, servir de toda a alma. E aqui ele fala sobre chuva de outono e chuva de primavera, chuva temporária e chuva seródia. O que é isso? Isso está apontando para um despertamento espiritual, a chuva de primavera. Isso está apontando para um reavivamento. Isso está apontando para a questão de ter uma vida mais íntima com Deus. E a chuva de outono, ela está apontando para um tempo de colheita. E talvez você fale, outono, colheita? Sim, tem muitos frutos que é no outono que ele dá da colheita. E sabe o que é interessante tudo isso? Nós vemos, irmãos, a chuva seródia, ela é definida como uma chuva de primavera e ela está relacionada, muitas vezes, a acontecer num tempo que não era esperado. A chuva seródia, muitas vezes ela acontece num período fora do tempo ideal, um tempo que você não espera. E é isso que a Bíblia está dizendo, que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo no tempo que não tem nada, Deus vai derramar. Mesmo no tempo que não estava programado nada, Deus está fazendo. Mesmo no tempo de crise, Deus está abençoando. É isso que está dizendo. E está dizendo que vai ter colheita, mesmo no tempo de outono. E sabe o que é interessante nós vemos nisso? Ele fala de frutos, mas ele diz sobre o vinho novo e fala sobre o azeite. O que é vinho na Bíblia, irmãos? O vinho na Bíblia, ele aponta para a alegria. O vinho na Bíblia, ele aponta para a fartura e aponta também para a presença de Deus. E o azeite, ele aponta para a unção, aponta para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós obedecemos o Senhor, servimos Ele de todo o coração, toda a alma, quando nós obedecemos seus mandamentos, quando nós honramos, então Deus libera uma chuva sobre a nossa vida e vai ter vinho novo, vai ter muita unção, vai ter muita alegria, vai ter o azeite do Senhor. O vinho novo, no Novo Testamento, há uma referência sobre não se colocar vinho novo em odres velhos. O que é odres velhos? Odres velhos são recipientes velhos, e isso aponta para a nossa vida. Não tem como Deus derramar o vinho novo, a presença dEle, a alegria dEle, se nós não estivermos renovados, se nós não mudarmos o nosso coração, se nós não tivermos uma vida íntima com Deus e honrar a Deus. A Bíblia também fala sobre o vinho, lá em João, quando o primeiro milagre, Jesus ele faz um milagre num casamento, um tempo de uma grande festa, e de repente acaba o vinho, e o vinho representa a fartura, o vinho representa a alegria, e um casamento sem fartura, um casamento sem alegria, é um casamento que já começou tudo errado. E o que Jesus faz? Ele faz uma transformação da água no vinho, porque onde Jesus está, Deus está gerando na sua vida, está multiplicando, está transformando, aonde não tem. Sabe o que é interessante? Multiplicação acontece naquilo que já existe. Os pães e os peixes não foram transformados, foram multiplicados, porque já existia. Mas o vinho, ele não foi multiplicado, porque não tinha acabado. Ele foi transformado. Sabe o que é isso? Deus ele pode fazer muito mais na sua vida. Até aquilo que não tem. Se você confiar, honrar Ele, servir a Ele, Deus pode te levar muito mais longe. É disso que está falando. E aqui ele fala, tudo isso você vai se tornar o quê? Satisfeito. Vai ter campos, vai ter cereal, vai ter suprimento, vai ter provisão. E ele diz o quê? E vocês serão satisfeitos. E olha o que diz Salmos 37, 4. A banda pode subir. Salmos 37, 4 diz assim: deleite-se. O que é deleitar, irmãos? Tenha prazer, tenha satisfação. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Irmãos, sabe o que você precisa para que o Senhor possa agir ao seu favor? Confiar nele, se satisfazer nele, que Ele seja tudo para você. A Bíblia diz que quando você tem satisfação no Senhor, Ele atende os desejos do seu coração. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não parece que não vai para frente? Porque falta satisfação no Senhor. Talvez a gente está satisfeito no dinheiro, a gente está satisfeito no nosso propósito, a gente está satisfeito no ministério, a gente está satisfeito em tudo.
mas está faltando satisfação no Senhor. Porque a Bíblia diz, deleite-se, tenha satisfação no Senhor. Porque quando você tiver satisfação no Senhor, então Ele atenderá aos desejos do seu coração. E o versículo 5, continuando, ele diz o quê? Confia no Senhor, entrega tudo a Ele, e Ele agirá. Coloca aí, versículo 5. Então entrega tudo a Ele. Sabe quem entrega algo ao Senhor? Quem tem satisfação no Senhor, quem confia que o Senhor é tudo. Quando você entende que o Senhor é tudo na sua vida, meu irmão, você tem temor. Quando você entende que Jesus é tudo na sua vida, você entrega tudo para Ele, porque você entende que Ele te satisfaz. Então eu quero te convidar nessa noite, você entregar tudo nas mãos do Senhor. Talvez existem áreas muito difíceis de você entregar para o Senhor. Mas sabe qual que é a prova de satisfação no Senhor? É quando você entrega a sua frustração para Ele. É quando você entrega as suas vitórias para Ele. É quando você entrega tudo. Por quê? Para onde eu irei, Senhor, se o Senhor não estiver nisso? Para onde eu irei, se o Senhor não fizer parte da minha vida? Qual sentido a minha vida tem, se o Senhor não estiver nela? Meu trabalho vai ser em vão. Minha família vai ser em vão. O meu legado vai ser em vão. Porque tudo isso é passageiro. Agora, o que eu vou ter como experiência com o Senhor é aquilo que eu vou levar para a eternidade. Eu quero te convidar nessa noite, você se satisfazer no Senhor. A Bíblia diz, tenha satisfação no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, há um princípio aqui para que o Senhor possa operar na minha vida. Eu depender dEle, eu confiar nele, eu esperar nele, eu entender que Ele é tudo para mim. Então, quando eu satisfaço no Senhor, eu entrego tudo para Ele, e Ele vai atender os desejos do meu coração, e Ele vai agir, tudo Ele vai agir. Então eu quero te convidar a entregar seu coração para o Senhor nessa noite. Feche seus olhos.